Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, seja com todos os irmãos e irmãs. Meu nome é João Botelho, sou um dos pastores da Igreja Presbiteriana Independente em Santa Cruz do Rio Pardo. E quero trazer uma mensagem de amor, esperança e paz que venha ao encontro dos nossos corações. Para isso, eu quero fazer uma breve meditação, uma breve reflexão, num texto que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 20, versículo 19 em diante. Diz assim a palavra de Deus: Ao cair da tarde daquele dia, primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se os retiverdes, são retidos. Meus amados, esse é um texto riquíssimo. Narra a João que no primeiro dia da semana, no domingo, Jesus havia ressuscitado logo no início da manhã, e ali então estava aparecendo, surgindo ali para os seus discípulos, se revelando aos discípulos. Os discípulos com as portas trancadas, com medo por causa dos judeus, temendo que os judeus e as autoridades ali daquela época, temendo por suas vidas, eles estavam então receosos e trancados dentro de casa. E é nesse contexto que Jesus surge. E quando Jesus surge, aparece para eles algo extremamente maravilhoso acontece. Pelo menos 3 características que eu quero destacar aqui para aquelas pessoas que tiveram um encontro com Jesus. Primeiro, Jesus fala da paz. Jesus fala: paz seja convosco. É uma saudação de Jesus Cristo. Ele usa esse termo 2 vezes no texto que nós lemos. A paz não significa simplesmente a ausência de guerra, mas a paz ela significa muito maior, tem o seu sentido amplo. Ele significa paz, significa tranquilidade, significa até a prosperidade, significa a possibilidade de viver, de se relacionar de forma saudável, de maneira pública, social, sem temer. A paz significa isso tudo. Mas o principal para mim que eu vejo nesse texto é a paz do Senhor. É a paz que restaura o relacionamento de Deus com o ser humano. Antes nós éramos perdidos, éramos inimigos de Deus, estávamos perdidos em nossos delitos e pecados, longe e afastados de Deus. Não queríamos de maneira alguma estar com Deus. Agora, Jesus, ele enviado por Deus, ele nos resgata, ele pacifica esse estado de intranquilidade. Ele nos traz a tranquilidade, nos traz a certeza, nos traz a segurança, nos traz esperança, nos traz amor, nos traz a paz. É a paz que enche, a paz plena. Principalmente a paz que vem da parte de Deus, que restaura o nosso relacionamento com Ele. Então Jesus vem ao encontro dos seus discípulos e o primeiro anúncio, a primeira saudação é: a paz seja convosco. Esse relacionamento que ora foi perdido lá no Jardim do Éden, em Cristo Jesus, agora é restaurado. E Jesus anuncia essa paz aos seus discípulos. A segunda característica que eu vejo é a mudança de medo para alegria. Quando nós temos um encontro com Jesus, aquele medo, aquele receio de sentirmos nossos pecados, a nossa culpa, a nossa intranquilidade, a nossa incerteza se esvai. João, nas suas cartas, vai dizer que o perfeito amor lança fora todo medo. E é justamente dessa maneira, quando Jesus ele se revela aos seus discípulos.
dissolve o medo. E a alegria, então, é instaurada. É exatamente esta alegria que Jesus Cristo deve trazer para a gente. Que nós devemos sentir em Cristo Jesus. Quando temos um encontro com Jesus, a alegria toma conta do nosso ser. E a terceira característica que eu encontro aqui, talvez também das mais importantes, é quando Jesus, então, sopra sobre os seus discípulos o Espírito Santo. No versículo 22, Jesus diz assim: recebei o Espírito Santo. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Jesus, ele sopra o Espírito Santo nos seus discípulos. Nos remete à ideia do fôlego da vida, da criação, do ato da criação, lá no livro de Gênesis, onde Deus sopra o fôlego da vida. Jesus, então, ali está restaurando as nossas vidas, está nos trazendo, de fato, a vida, nos avivando, trocando o nosso coração, que era antes um coração de pedra, agora por um coração de carne. Outro texto que eu vejo aqui também cumprido é o texto do Antigo Testamento, no livro de Ezequiel, no capítulo 37, onde é narrada o Vale de Ossos Secos. Conhecido, um texto extremamente conhecido, onde Ezequiel é levado em espírito a ter uma visão, e tem uma visão. A visão de Ezequiel é que ele está num vale de ossos secos, uma visão horrenda, onde ele vê uma vasta quantidade de ossos humanos, cadáveres, já com seus ossos secos, esturricados. E ali se estabelece um diálogo. E Deus ali pergunta para Ezequiel, é possível reviver? Ele fala, tu sabes, né? E o diálogo vai instaurado e vai acontecendo. E nós sabemos que no final, Deus então ele sopra ali o Espírito e ali aqueles ossos secos começam a se juntar, os nervos, os átomos, os tendões começam ali a surgir e então o Espírito vem sobre eles e novamente todos aqueles ossos passam a ter vida. Essa visão de Ezequiel no Antigo Testamento é concretizada com Jesus Cristo agora. A visão ali do Vale de Ossos Secos significa o estado da humanidade, de Israel. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Agora em Cristo Jesus há uma reconciliação, há uma paz, há uma tranquilidade. E juntamente com o Espírito Santo, ele nos aviva, nos traz vida, nos ressuscita ali a nossa natureza. E agora nós somos, então, amigos de Deus. Não precisamos mais ter a culpa, o receio, o medo, a desesperança, mas tudo isso agora deve reinar no nosso coração. A paz, a alegria, o amor, a esperança, tudo que Jesus Cristo conseguiu para nós. São essas três características. Mas, juntamente com essas três características, existem dois atos que Jesus ali ordena para nós. O primeiro ele diz o seguinte, assim como o Pai me enviou, eu agora vos envio. Isso significa que a tarefa de levar o Evangelho, levar as boas novas, levar a ideia, a noção de que a reconciliação de Deus com os seus foi realizada em Cristo Jesus. É tarefa dos discípulos. Agora é nossa tarefa levar a vida. É nossa tarefa levar a informação de que a paz foi instaurada no seio da humanidade por Cristo Jesus. A ideia ali, no final, no último versículo nós lemos, se perdoarem, serão perdoados, se retidos, serão retidos, significa que nós devemos levar o Evangelho da paz, o Evangelho da salvação, o Evangelho da reconciliação em Cristo Jesus, o Evangelho do perdão.
nós não levarmos o evangelho do perdão, não serão perdoados, ninguém vai conhecer, ninguém vai tomar nota, ninguém vai dar conhecimento do amor de Deus, o amor salvífico, a reconciliação. Por isso, e é desta forma que cabe a nós levarmos a todos os nossos a mensagem de amor, de esperança, de paz, que veio por meio de Cristo Jesus para nós. Meus amados irmãos e irmãs, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus levante o seu rosto sobre ti e que te dê a paz. Não a paz que o mundo oferece, mas a paz que excede todo o entendimento. E que a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre a vida de cada um. Não somente hoje, mas pelo resto das nossas vidas, pelos séculos dos séculos, até que Cristo venha. Deus te abençoe.